É pecado beber vinho? A Bíblia diz que posso beber vinho? Abra comigo a tua Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23. Não bebas, mas água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo ele escreve essa carta para Timóteo. Paulo ele afirma aqui que o vinho bom, o vinho, natural, ele é bom para o estômago, para algumas enfermidades do corpo. Agora, vamos pular mais de lado aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Será que é isso mesmo que eu entendi? Não dados a muito vinho, mas quer dizer que pode, pouco então? Pouco de vinho pode. Vamos para Lucas, capítulo 7, verso 31. Lucas, capítulo 7, no versículo 31. E disse o Senhor, ou seja, disse Jesus: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista e não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu entendi. Verso 33, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho. E eles diziam, os fariseus, os escribas, os judeus, tem demônio. Vocês têm demônio nesse homem, porque esse homem ele não come pão, nem bebe vinho. Veio o Filho do Homem e come e bebe, ou seja, Jesus está afirmando que ele comia e bebia vinho. Eu entendi aqui. E dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, ou seja, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ou seja, os escribas e os fariseus, eles via Jesus beber vinho, comer pão e beber vinho, como o próprio Jesus está afirmando aqui, que ele mesmo comia e bebia. E eis aí um homem, e eles diziam, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores, ou seja, eles escarneciam de Jesus, eles zombavam de Jesus. Ah, mas mas o vinho daquela época era natural, não era igual este vinho seco que você encontra no supermercado e nos bares, não. Ok, meu irmão, eu concordo com você, mas já fizeram a pesquisa e na uva também tem álcool. Abra comigo a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 9, verso 20. Gênesis, capítulo 9, no versículo de número 20. Noé planta uma vinha
Começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Ou seja, Noé ele plantou uma vinha e fez o vinho, né, que é o suco da uva, e bebeu. Noé bebeu muito. Noé se embriagou. E ali Noé se descobriu, né? Noé tirou a sua roupa. Noé ficou fora de si, porque bebeu muito vinho. Agora abra comigo tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 20. Primeiro vamos ler o tema aqui, ó. Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia. Significa dissensões, divisão, confusão. Paulo ele repreende esses irmãos, aqueles irmãos, né, e tomava a ceia do Senhor com desordem. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Verso 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, dá para nós perceber aqui que naquela época o vinho, a Santa Ceia, ela era celebrada com o próprio vinho, né, com o próprio suco, né, da uva. Não é como nos dias de hoje, você compra, né, um suquinho ali de uva, e ali você celebra a Santa Ceia. Mas o vinho aqui, né, 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, é um vinho com álcool, né? Porque os irmãos, eles não esperavam, né, um para o outro, esperavam um ao outro, mas já chegava na ceia e já se embriagava, ou seja, tomava muito vinho. E ali, né, e ali ficavam embriagados, né, e uns comiam demais. Paulo já chega repreendendo esses irmãos. Mas aí você me pergunta, irmão, eu sou evangélico e depois desse estudo bíblico maravilhoso, eu posso beber um copo de vinho, apenas um copo de vinho, eu não ficarei bêbado. Não, meu irmão, eu não te aconselho beber nem um pouco e também nem muito vinho, porque isso pode escandalizar o ministério, também o ministério de outras pessoas. Abra comigo a tua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 14, no versículo de número 21. Romanos, capítulo 14, no versículo de número 21. Versículo de número 21. Paulo escreve dizendo, como nós tínhamos dito lá, né? 1 Coríntios capítulo 11, né? No versículo de número, de número 20, né? Sobre a Santa Ceia. Agora, olha a resposta de Paulo em Romanos 14, verso 21. Bom é não comer carne
nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Vamos ler de novo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Mesmo que você tome um pouco de vinho, se o outro irmão vê, né, você que é crente, você que é evangélico, beber vinho, aquela irmã vai escandalizar, aquele irmão vai te afrontar, e principalmente os crentes da casa do Senhor, principalmente os que dizem teu irmão, eles vão até se escandalizar, porque nós somos, meus irmãos, vigiados, nós somos exemplo, por isso não podemos, errar, não podemos falhar muito. E também, meu irmão, o vinho e a bebida forte destrói a tua vida, meu irmão. E além disso, só tira a sua sabedoria. Além disso, o vinho e a bebida forte, ela tira a tua sabedoria, o entendimento. Provérbio capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Ou seja, todo aquele, que se entrega ao vinho e à bebida forte, descontroladamente, ele nunca será sábio. Oséias capítulo 4, versículo de número 11. Oséias capítulo 4, o versículo de número 11. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Provérbio capítulo 31, no versículo de número 4. Provérbio capítulo 31, no versículo de número 4. Está escrito: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos.